Bem-vindos ao Protect Mind. Agora iremos falar sobre Nubbin, o implante neural que enganou o mundo. Nos últimos dias, a internet foi tomada por uma avalanche de postagens, vídeos e fóruns discutindo um suposto avanço tecnológico chamado Nubbin, apresentado como um implante neural revolucionário. De acordo com as informações que se espalharam rapidamente pelas redes, o dispositivo permitiria uma integração quase total entre a mente humana e o ambiente digital. A promessa: reviver memórias como se fossem filmes interativos. Habitar mundos virtuais com realismo absoluto e experimentar uma consciência digital que opera em velocidades superiores à percepção humana. Com a assinatura da misteriosa empresa TCK Air Systems, o Nubbin gerou entusiasmo, dúvidas e teorias da conspiração quase instantaneamente. Outdoor após outdoor, vídeos bem produzidos, uma identidade visual futurista e até um site oficial reforçavam a ideia de que o Nubbin não era apenas mais uma especulação tecnológica. Ele parecia estar às portas do lançamento global. Nas redes, especialmente no X, antigo Twitter, o hype foi imediato. Criadores de conteúdo, especialistas em tecnologia e usuários comuns começaram a debater as implicações de uma tecnologia tão ousada. Seria essa a próxima etapa da evolução humana? Ou um experimento ético e tecnologicamente perigoso prestes a ser lançado? O fascínio por uma nova realidade. A ideia de conectar diretamente o cérebro humano ao ambiente digital é antiga, mas sempre esteve envolta em limitações tecnológicas e dilemas éticos. Empresas como a Neuralink de Elon Musk vêm desenvolvendo dispositivos capazes de interpretar sinais neurais, com avanços promissores principalmente em tratamentos médicos. Pacientes com paralisia já conseguiram controlar computadores com o pensamento, e alguns estudos indicam que será possível em breve restaurar certas funções motoras. Outras empresas, como a Neurable, apostam em abordagens não invasivas, como o uso de eletroencefalografia, para transformar impulsos cerebrais em comandos digitais. Mas o Nubbin parecia ir muito além disso. O que ele prometia era uma experiência de fusão total entre mente e máquina. Em vez de simplesmente controlar um sistema digital, o usuário do Nubbin supostamente entraria nele, revivendo lembranças, moldando mundos imersivos e acelerando sua consciência para vivenciar dias em minutos. Alguns especialistas compararam essa proposta com experiências extracorpóreas descritas em certos estados alterados da mente, enquanto outros diziam que isso lembrava jogos como Sword Art Online ou Matrix. O tom era misto, fascínio pela ideia e desconfiança pela falta de evidências concretas. A anatomia de um boato genial. Apesar de todo o aparato visual e da aparente credibilidade, alguns olhos mais atentos começaram a desconfiar. A empresa TCK Air Systems, por exemplo, não possuía registros comerciais verificáveis. Nenhum artigo científico ou patentes estavam vinculados ao Nubbin. Nenhuma entrevista real com cientistas ou engenheiros envolvidos no projeto apareceu. Apenas avatares digitais e frases de efeito. Ainda assim, o realismo da campanha confundia até mesmo especialistas em tecnologia. E então, a verdade veio à tona. Nubbin era fictício. Toda a campanha fazia parte de uma ação elaborada de marketing para promover a 7ª temporada da série Black Mirror, da Netflix. Uma produção famosa exatamente por criar enredos que exploram os perigos e paradoxos da relação entre humanidade e tecnologia. A revelação foi feita discretamente, quase como uma nota de rodapé, em uma das prévias liberadas pela plataforma, mostrando trechos de episódios com o logotipo da TCK Air Systems em destaque. Essa reviravolta não apenas aliviou os mais céticos, como também reforçou o impacto da campanha. Ela havia funcionado perfeitamente. O Nubbin havia feito o que Black Mirror sempre buscou: confundir, provocar e estimular a reflexão. A TCK Air, por sinal, já havia aparecido em episódios anteriores da série, como San Junipero e Black Museum, como uma corporação envolvida em tecnologias futuristas e perturbadoras. Trazer essa referência de volta, agora no mundo real, mostrou como as fronteiras entre ficção e realidade estão cada vez mais borradas. Reflexão ou manipulação? Apesar de ter sido apenas uma peça de ficção, o Nubbin escancarou uma realidade inquietante. Vivemos em uma era em que é cada vez mais difícil separar o real do fabricado. A qualidade da campanha, o design do site, os vídeos simulando entrevistas e os outdoors urbanos criaram uma ilusão coletiva de que estávamos diante do próximo passo evolutivo da tecnologia humana. E isso levanta questões sérias. Até que ponto uma ação de marketing como essa pode ser considerada ética?
Se ela consegue enganar milhões de pessoas, mesmo sem más intenções, o que dizer de campanhas semelhantes criadas para manipular a opinião pública, desinformar ou até causar pânico? Em tempos de deepfakes, bots inteligentes e inteligência artificial generativa, o caso Nubbin é um lembrete poderoso. Devemos reforçar nossa capacidade crítica e verificar os fatos antes de comprar qualquer narrativa. A era das ilusões digitais. O sucesso do Nubbin como campanha fictícia não se deu apenas por sua execução impecável, mas por ter tocado em um ponto sensível da sociedade moderna: o desejo profundo de transcender os limites humanos. A promessa de reviver memórias, explorar realidades alternativas e fundir mente e máquina não é apenas uma curiosidade tecnológica, é um anseio existencial. Em tempos de crises globais, ansiedade coletiva e hiperconexão digital, a ideia de um escape consciente por meio da tecnologia encontra solo fértil na imaginação popular. Mais do que uma provocação, o Nubbin funcionou como um espelho. Ele refletiu o estado atual de uma sociedade cada vez mais dependente da tecnologia, disposta a acreditar em qualquer coisa que ofereça controle, conforto ou evolução. O impacto foi tão grande que até especialistas em tecnologia foram pegos de surpresa, alguns inclusive cogitando a existência real do projeto. A própria natureza viral da campanha demonstrou como, em uma era de inteligência artificial e realidade aumentada, o real e o simulado se confundem com facilidade assustadora. A filosofia por trás da máquina. A campanha do Nubbin também despertou intensos debates filosóficos. O que é a consciência? Até onde podemos confiar nas memórias? E se for possível alterar ou reviver experiências passadas com clareza absoluta, como saberemos diferenciar o vivido do simulado? Essas questões, antes restritas a livros e discussões acadêmicas, foram catapultadas ao centro do debate popular graças ao projeto fictício. Filósofos contemporâneos, como David Chalmers, já especulam sobre a possibilidade de mentes digitais em realidades simuladas. O Nubbin, mesmo sendo um enredo de ficção, tangencia essas hipóteses ao sugerir uma integração entre mente e máquina tão perfeita que poderia redefinir nossa compreensão do eu. Em paralelo, pensadores clássicos como Descartes ecoam nas entrelinhas dessa discussão. Penso, logo existo. Mas e se os pensamentos forem gerados por um sistema artificial? Ainda existimos de verdade? Implicações éticas e o risco da normalização. Por mais criativa e impactante que tenha sido, a campanha do Nubbin também reacende o debate sobre os limites da ficção em tempos de desinformação. Se uma série pode convencer o público de que uma tecnologia tão avançada é real, o que impediria campanhas mal intencionadas de manipular massas com ideias perigosas? Essa reflexão se torna ainda mais urgente quando lembramos de casos recentes de deepfakes, usados para criar discursos falsos de líderes mundiais, manipulação de imagens em eleições ou até golpes financeiros com rostos gerados por IA. A tática de criar realidades convincentes para fins publicitários pode parecer inofensiva no contexto de entretenimento, mas pode ser facilmente adaptada para outros cenários com intenções bem menos nobres. O Nubbin, portanto, serve como um alerta. Estamos entrando em uma era onde acreditar apenas no que se vê ou lê não é mais suficiente. A alfabetização midiática e tecnológica será essencial para mantermos a sanidade em meio ao caos digital. Tecnologia como esperança e ameaça. Apesar do tom distópico, não podemos negar que a tecnologia ainda é vista, para muitos, como a grande esperança de transformação da humanidade. A ideia de ampliar as capacidades mentais, superar doenças neurológicas ou até simular experiências de vida impossíveis no mundo físico carrega uma sedução real. O Nubbin explora esse desejo, oferecendo uma visão extrema de como seria um futuro onde o cérebro não está mais limitado ao corpo, mas conectado a universos digitais infinitos. Esse fascínio, no entanto, também vem com um custo: o risco de perder o vínculo com a realidade, de preferir a simulação ao mundo físico, de transformar memórias em produtos e sentimentos em algoritmos. Se um dia dispositivos como o Nubbin ou similares se tornarem reais, a humanidade terá de enfrentar um dilema ético profundo: viver plenamente a realidade, com suas imperfeições, ou buscar a perfeição fria de mundos digitais manipuláveis. O fenômeno Nubbin não foi apenas uma jogada de marketing genial. Foi um ensaio sobre o nosso presente e, quem sabe, uma profecia sobre o futuro.
Ele mostrou que as pessoas estão prontas para acreditar em realidades alternativas se elas forem convincentes o bastante. Mostrou que a tecnologia já não é apenas uma ferramenta, mas um horizonte existencial. E, acima de tudo, mostrou que, em um mundo cada vez mais fragmentado entre o real e o virtual, as perguntas mais importantes que devemos fazer não são sobre o que a tecnologia pode fazer, mas sim sobre o que deveria fazer. Ao final das contas, o Nubin não precisa ser real para nos transformar. Ele já cumpriu seu papel, nos fazer pensar sobre quem somos, para onde vamos e o que estamos dispostos a entregar em troca de uma nova forma de existir. Esse foi mais um conteúdo do Protect Mind. Se curtiu, compartilhe e fique ligado para mais tecnologia e inovação. Até a próxima! Esta é a era onde os circuitos brilham, uma nova revolução que a energia cintila. Protect Mind, veja acender. O futuro é agora e viemos vencer.